Olá, vamos começar então a nossa primeira aula do nosso curso semipresencial da CAT, Centro de Treinamento de Avançada Emergência. Nós vamos falar de primeiros socorros dentro do atendimento pré-hospitalar. Mas antes disso, vamos lembrar o seguinte: acidentes acontecem todos os dias, todos os lugares e com todas as pessoas, inclusive com você. Por isso que o socorrista precisa tomar cuidado ao atender uma ocorrência, ele não ser mais um acidentado. E aí nós temos uma sequência de acidentes absurdos que acontecem. Nós temos que estar acostumados a lidar com a morte dentro do APH. A morte, infelizmente, faz parte do APH. Alguns acidentes são tão críticos que o próprio acidente já define a morte. E se você não está preparado para isso, você está na profissão errada. Esse é o nosso dia a dia. Todos os tipos de acidentes possíveis e impossíveis, imagináveis e inimagináveis. Aqui é um casal afogado numa lagoa, crianças, ocorrências com crianças mexem muito no nosso psicológico. A gente tem que estar preparado para atender a ocorrência. E quem é que socorre essas pessoas? São os profissionais de APH, sejam civis ou militares, públicos ou privados. O civil público é o SAMU, o civil privado são as empresas de home care ou as empresas tipo as concessionárias nas pistas, e o militar público é o corpo de bombeiros. E o que são primeiros socorros? Primeiros socorros são as primeiras providências diante de um acidente para, evidentemente, preservar a vida, nosso objetivo maior, e diminuir as consequências da lesão. Se uma pessoa tem, por exemplo, uma grande hemorragia e o socorrista não fizer nada, ela vai morrer. Então nós temos que fazer procedimentos para diminuir a lesão causada pelo próprio acidente até a chegada do socorro especializado, se você não for o socorro especializado. Se você não for um trabalhador, seja do Corpo de Bombeiros ou do SAMU, não tiver lá sua ambulância, você vai estabilizar essa vítima para que assim que chegar o socorro especializado seja feito o transporte. E qual é a diferença então entre primeiros socorros e APH? Primeiros socorros é todo o procedimento para tratar alguém que se machucou. Por exemplo, uma criança que machucou um dedo, a mãe vai lá e bota um band-aid, ela fez um primeiro socorros. Ela não fez um atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar é aquele que você faz um atendimento e posteriormente encaminha ao hospital. É um conceito que não tem muita importância dentro do que a gente vai ver, mas a gente vê muita discussão aí entre pessoas que primeiro socorros é diferente de APH. Não é. Todos são os primeiros socorros. A diferença é que um você não precisa levar ao hospital e o outro você leva ao hospital. E o APH ele vem de muito tempo, desde a época lá das guerras que tinham lá nos tempos antigos, medievais, onde o soldado era machucado e era transportado para um hospital de campanha, para umas barracas, umas tendas, e era feito os procedimentos da época para que ele voltasse para a guerra e continuasse a combater, mas começou já a fazer um atendimento antes do hospital. E aí houve uma evolução. Aqui nós temos uma ambulância que era uma carroça, essa aqui uma bicicleta da Primeira Guerra Mundial, aí depois começou a melhorar e os serviços vão avançando, alguns equipamentos foram sendo criados com a tecnologia. O APH ele evolui junto com a ciência e junto com a tecnologia, tanto na parte de descobertas de novos elementos, como por exemplo, antigamente as pessoas morriam de bucho virado, era o que a população falava. Nós, há muito tempo atrás, nós não tínhamos conhecimento de células, não tínhamos conhecimento de DNA, não tínhamos conhecimento de coisas que só a evolução da ciência trouxe. E aí, com a evolução da ciência vem a evolução dos procedimentos. E com a descoberta de novos equipamentos, quando surgiu a eletricidade, depois surgiu a eletrônica, hoje temos microprocessadores. Então, quem está nesta área de APH tem que ter o gosto pelo estudo constante, porque todo dia sai uma novidade, tanto na parte científica quanto na parte tecnológica. Os procedimentos vão acompanhando essas novidades. Então, se você pensa em fazer uma APH e nunca mais pegar um livro, nunca mais pesquisar, você está fora da nossa realidade. Tem que se acostumar a pesquisar constante, como eu já disse no vídeo introdutório,
Hoje nós temos a internet pode ajudar bastante, que a gente possa estar sempre evoluído. E as técnicas também foram aprimoradas. Veja só que uma época de guerra, onde o soldado ferido era colocado lá numa cama de qualquer jeito e era feito um procedimento de qualquer maneira, né? E aí em 1970 surgiu lá nos Estados Unidos o Emergency Medical Service, porque até essa época cada serviço de resgate e emergência lá nos Estados Unidos adotava os seus procedimentos, seus protocolos, criavam suas ações individuais e era uma grande bagunça. Então na década de 70 houve uma organização desses serviços e uma padronização. Criaram-se protocolos. Em 1988, alguns oficiais do Corpo de Bombeiros de São Paulo, junto com alguns médicos do estado de São Paulo, foram para os Estados Unidos, fizeram um curso de emergência médica lá de 40 horas, na época eu lembro, que era chamado aqui no Brasil, chamado de TEM, Técnico de Emergência Médica, que era um curso fantástico de 40 horas. Hoje, para se formar um soldado do resgate, são mais de 700, 800 horas de treinamento. As coisas vão evoluindo. Mas esse curso de 40 horas foi o começo do resgate no Brasil, e o Corpo de Bombeiros montou as unidades de resgate, outros corpos de bombeiros imitaram, e lá em 2002 o Ministério da Saúde viu que o sistema é bom, mas nem todo município tinha corpo de bombeiros. Então ele criou, através daquela portaria 2048, criou o SAMU, que é subordinado aos municípios. Assim, todo município tem condição de ter um serviço de emergência com qualidade através do SAMU, que é municipal, desde que atenda, lógico, todos os procedimentos e protocolos e exigências lá do Ministério da Saúde. Infelizmente, hoje, 2021, nem todos os municípios possuem SAMU, por falta de ter uma condição, uma estrutura para poder receber o SAMU e manter o SAMU. Porque a gente tem muito local onde o SAMU é implantado, mas depois não é feita a manutenção e acaba perdendo, o que é uma tristeza para o município, para a localidade, né, para os moradores da região. E como é que funciona o sistema do SAMU? Você tem lá os técnicos chamados TARM, técnicos de atendimento telefônico, eles vão recepcionar a sua ligação 192, existem alguns procedimentos que são básicos, que já está lá no protocolo deles, e eles já despacham a viatura, e algumas ocorrências que são um pouco mais complexas, eles passam para esta figura, que é um médico regulador. Ele fica dentro da base do SAMU, lá junto com o pessoal do 192, e esse médico vai conversar com o solicitante, vai pegar detalhes mais precisos, e aí esse médico vai definir que tipo de ambulância vai atender e para qual hospital. Aquela filosofia antiga de pegar uma vítima na rua e levar para o hospital mais próximo, não tem no SAMU. A filosofia do SAMU, que é um modelo francês, é pegar aquela vítima e levar para o hospital adequado. Por exemplo, você tem uma vítima de traumatismo crânioencefálico, TCE, e ele precisa de um neurocirurgião. Não adianta levar para um hospital que tem, por exemplo, um pediatra. Então, o médico regulador, ao assumir o seu plantão, tem que abrir o mapa de todos os hospitais da região e ver naquele plantão quais são as vagas disponíveis, quais são os profissionais, as especialidades em cada hospital, e quando ele for encaminhar uma ocorrência, ele vai encaminhar para o hospital mais adequado. Alguns municípios no interior, aqui na Baixada Santista, nós temos algumas dificuldades, porque cada município tem um hospital apenas, diferente de São Paulo, tem vários hospitais, você pode encaminhar para um lado ou para o outro. Mas o princípio de funcionamento do SAMU é encaminhar essa vítima da maneira adequada para o hospital mais adequado. E aí nós temos dois tipos de viatura. Nós temos a viatura de suporte básico, que é composta pelo motorista e um técnico de enfermagem, e uma viatura de suporte avançado, que é um motorista, um enfermeiro e um médico. É o que a gente chama aí de UTI móvel. E aí eu vou explicar um pouquinho aqui a filosofia do círculo do acidentado. Então imagine que um sujeito, ele está na sua vida normal, está feliz, está trabalhando, tem sua família e está produzindo para o país. Em algum momento da sua vida, ele sofre um acidente.
e aí entra em ação o serviço de atendimento móvel. Só para vocês verem, eu gostaria muito que vocês baixassem na internet a portaria 2048/2002 do Ministério da Saúde e lessem essa portaria. Ela é bem grande, mas vale a pena ler. E você vai ver na portaria que nós temos dois tipos de APH. O APH móvel, que é composto pelas viaturas que a gente conhece aí de SAMU, e o APH fixo, que em muitos hospitais é chamado de urgência e emergência, é o pronto-socorro, é onde o local onde o socorrista, seja do bombeiro, ou seja do SAMU, ou até particular, dá a entrada no hospital. Normalmente, como o APH fixo fica dentro dos hospitais, a mesma instalação física, as pessoas acabam chamando tudo de hospital. Mas, na verdade, antes de dar a entrada propriamente dita no hospital, a pessoa passa pelo APH fixo, onde é feita a estabilização e a definição do que vai acontecer intra-hospitalar com essa pessoa. Então, o APH móvel faz o atendimento de acordo com os protocolos, leva lá para o PS, para a unidade de urgência e emergência, o APH fixo. Neste APH fixo é feita a estabilização dessa pessoa, ele vai ser internado, vai para UTI ou vai para um quarto, ou enfim, vai ver dentro do hospital o que vai ser feito, passa um período dentro desse hospital e aí ele retorna para sua casa, passa um período de convalescência até que ele possa retornar à sua vida normal, feliz, produtivo e continuar a viver normalmente. Esse aqui é o círculo perfeito, ideal do acidentado. Mas ele não é a realidade, porque algumas coisas nesse meio do caminho acontecem. Por exemplo, nesta parte aqui, como é que o governo trabalha para evitar o acidente? Através de leis. A lei, por exemplo, da obrigatoriedade do uso do capacete, porque um acidente com um motociclista sem capacete tem maiores danos do que um acidente com um motorista com capacete. Com maiores danos, esse sujeito vai ficar mais tempo dentro do hospital, mais tempo em convalescência, ou até, se ele não morrer, ele vai ficar um jovem dependente, inválido para o trabalho e dependente do sistema público de aposentadoria, aquelas coisas todas. Da mesma forma, a legislação para a obrigatoriedade do cinto de segurança, do se beber não dirija, lombadas, radares e todos esses mecanismos para evitar ou diminuir as consequências do acidente. Nesta fase aqui, onde entra a gente, ou seja, uma equipe de socorro bem estruturada, com profissionais bem formados, com equipamentos para fazer bons atendimentos, com capacitações, atendimento a protocolos. Ali no PS, uma equipe pronta para receber e treinada em APH intra-hospitalar, o APH fixo, treinada para fazer uma boa recepção desse paciente e encaminhá-lo ao hospital. O hospital com bons médicos, com bom tratamento, com celeridade. Aqui no período de convalescência ele teria que ter profissionais pós-alta hospitalar, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, o que for necessário para que ele volte aqui para essa vida. Tudo isso representa custo para o Brasil, custo para o município, para o estado, custo para o mundo todo. Então são milhões e milhões de reais, milhões e milhões de dólares gastos com acidentes em todo o mundo, e o objetivo é diminuir acelerar esse ciclo da melhor maneira possível e diminuir os custos com acidentes no mundo todo. Salvar pessoas é muito bom. Não existe pagamento melhor do mundo do que você socorrer uma pessoa e depois saber que aquela pessoa está bem, está viva e voltou para a sua vida normal graças a uma intervenção sua. Mas nós temos que ter cuidado com alguns aspectos legais e éticos no atendimento pré-hospitalar, seja antes, durante ou após o socorro de vítimas, porque existe uma série de deveres e direitos que o socorrista tem que obedecer, porque senão, na maior boa vontade de socorrer pessoas, ele acaba incorrendo em algum crime e respondendo por alguma coisa independente da sua vontade. O primeiro e mais conhecido é a omissão de socorro, que é o artigo 135 do Código Penal Brasileiro, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada, extraviada, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo em grave e iminente perigo. Ou, e esse aqui é importante, não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública.
Então, se você, por exemplo, está uniformizado de socorrista e uma pessoa cai na água e você não socorre, as pessoas poderão dizer que você cometeu omissão de socorro. Mas se você disser assim, eu não socorri porque não sei nadar, então nós entramos aqui, sem risco pessoal. É o caso do bombeiro, que não vai entrar numa edificação que está pegando fogo se ele não tiver equipamentos de proteção, um salvamento em altura, sem cordas e sem todos os cuidados, colocando a vida dele em perigo. Nada justifica socorrer uma pessoa e o socorrista se machucar ou até morrer. Essa história de vidas por vida não existe. Nós temos que ser técnicos e temos que ser profissionais. Sair de uma ocorrência com um arranhado, com um machucadinho aqui, outro ali, faz parte. São as cicatrizes de guerra. Mas se machucar de verdade, não é admissível num profissional de APH. E na pior das hipóteses, hoje todo mundo tem celular e você tem aqui, pedir o socorro de autoridade pública. É ligar para o bombeiro, é ligar para o SAMU, ligar para quem de direito, e você está promovendo o socorro de forma indireta. A prevaricação, que é o artigo 319 do Código Penal Brasileiro, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Você tem que estar no ato de ofício, você tem que estar na função. Ou praticá-lo contra disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Por exemplo, deixar de encaminhar a vítima ao hospital determinado pelo médico. O médico determina que você leva uma vítima para tal lugar e você fala, mas já estou no final do plantão, eu vou deixar aqui nesse hospital mesmo, porque senão vai demorar muito. Isso é uma prevaricação. A imperícia é executar procedimentos acima do seu nível de treinamento, próprios da área médica ou enfermagem, ou para o qual não foi devidamente habilitado. Então, por exemplo, a história de você fazer um procedimento que seja exclusivo médico. Se você é bombeiro, você se limita aos conhecimentos de bombeiro. Se você tem Corém, você é enfermeiro ou técnico de enfermagem, tem as suas limitações. Então tem que agir 100% o melhor possível dentro das suas limitações legais. A imprudência é não seguir os padrões de atendimento ou executar sem o devido zelo, promovendo o agravamento do problema. Então a pessoa está lá machucada e você tem um procedimento, um padrão para atender, e você vai lá e faz de qualquer jeito, e aquela pessoa acaba ficando pior do que estava antes do seu atendimento. Então você está sendo imprudente. A negligência é atender a vítima sem observar as técnicas adequadas e os protocolos. Então você vai trabalhar num sistema que existe uma série de protocolos, existe uma série de regras. O bombeiro tem os chamados POP, que é Procedimento Operacional Padrão. Alguns SAMUs estabeleceram protocolos de como atender cada tipo de ocorrência, e você tem que atender de acordo com aqueles protocolos, senão você vai estar sendo negligente na sua atuação. E o abandono é interromper o atendimento antes que alguém com nível superior ou igual, você está indo para o seu trabalho, se deparou com uma ocorrência, começa a fazer o atendimento, mas aí você olha no relógio e fala, eu tenho que ir embora, senão eu vou chegar atrasado. E larga a pessoa lá com alguém. Isso aí não pode, então você está abandonando. Agora você está ali, chegou uma outra pessoa e falou, olha, eu sou socorrista também, eu sou bombeiro, eu sou médico, eu sou enfermeiro. E aí você deixa com aquela pessoa, anota o nome daquela pessoa para não ter problema, e aí você pode sair porque você não abandonou, você transferiu para aquela pessoa. Né? Existe uma questão chamada local de crime, uma questão legal. Em tese, nenhuma local de crime pode ser mexido até que a perícia venha e faça todo o serviço pericial, tire fotos, aquela coisa de CSI. E você depois pode mexer no ambiente. Mas nós estamos falando de acidente. Então existe uma lei federal que ela permite ao socorrista alterar um local de crime para que ele promova o socorro. Então essa figura que a gente está vendo aqui, imagine como eu vou socorrer o cidadão que está neste carro sem abrir e arrastar esses outros carros e vir com o equipamento e cortar o veículo todo em partes para poder socorrer a pessoa. A gente vai alterar todo esse local. Vai ser impossível para a perícia fazer algum tipo de serviço ali de pericial, porque nós alteramos tudo e movemos carros e cortamos carros, mas eu preciso salvar essa pessoa. Né? Então, adotar as medidas iniciais que garantam primeiramente a segurança do local e da equipe. Regra básica para o socorrista: de unha encravada a múltiplas vítimas, a primeira coisa que a gente vê é segurança do cenário.
Eu vou entrar num ambiente de ocorrência e eu tenho que saber o que causou essa ocorrência, por que essa pessoa se machucou, porque aquilo que fez essa pessoa se machucar pode me machucar também. Vou atender uma ocorrência na rua, eu posso ser atropelado. Vou atender uma ocorrência do sujeito que caiu de algum lugar, coisas podem cair na minha cabeça. Vou atender uma ocorrência clássica que a gente sempre fala de alguém que levou um choque elétrico e eu vou tomar um choque também. Então, eu preciso primeiro garantir a segurança do local, a segurança da equipe, socorristas curiosos por um lado, enfim, promover. Se for necessário, solicitar o apoio do policiamento, da guarda municipal, dos agentes de trânsito, se for ocorrência em via pública, né? Visando a segurança do local também. Alterar o mínimo possível o local da ocorrência. Eu tenho uma pessoa presa dentro de um veículo. Eu vou ter que tirar aquela porta para socorrer a pessoa, sem problema. Agora, para tirar aquela pessoa, eu desmontei o carro inteiro. Por quê? Tinha necessidade? Tem que ter uma explicação técnica. Se você não tiver explicação técnica, você passou do limite de alteração do local de crime. Se há uma necessidade de socorro imediato às vítimas, se há um risco para a vida da vítima, se há um risco para a vida dos socorristas, um carro está caindo num barranco, por exemplo, está um risco, a vida de outras pessoas ou novos acidentes, é comum, por exemplo, acidentes rodoviários, a própria polícia rodoviária coloca os veículos, ela altera o local de crime, coloca os veículos no acostamento para evitar novos acidentes. Se eu tenho uma impossibilidade física de acesso à vítima, eu não consigo acessar aquela vítima, eu vou ter que tirar isso da minha frente, cortar esse carro, tirar esse entulho, enfim, eu vou ter que chegar até aquela pessoa, né? E se não tem outra forma de salvamento, a gente sempre procura fazer o salvamento alterando o mínimo local de crime. Quanto menos eu mexer, melhor, mas se for necessário, a gente vai lá e mexe. Uma outra coisa importante são os crimes de abuso sexual. A gente precisa evitar o constrangimento à vítima. Veja só, é uma foto de internet, mas aparentemente deve ser uma vítima de estupro, e eu tenho aqui as partes expostas. Hoje nós temos um problema muito grande, que são as câmeras de celulares, todo mundo filma tudo, todo mundo fotografa tudo. Então eu tenho que cobrir essa pessoa e afastar esses curiosos para que não exponham. Ninguém ia gostar de ver um parente seu exposto numa rede pública, uma rede social, com suas partes íntimas e suas questões aí expostas. Então é importante que a gente evite aí a exposição dessa pessoa e evitar que o nosso sentimento pessoal de raiva ou de revolta contra o cidadão que causou o crime, ele venha à tona. Se você tiver que socorrer a vítima de estupro e o estuprador, você vai socorrer o estuprador também, na mesma grau de profissionalismo que você atendeu a vítima. Nós somos socorristas e a gente tem que agir como socorrista. Da mesma forma, vítimas contra criança. Priorizar o atendimento à vítima. Se houver identificação do responsável pela violência, acione os meios policiais. Eu fui atender a ocorrência numa casa, por exemplo, e a vítima foi agredida ou violentada, uma criança, e eu sei que foi o cidadão ali. Então eu vou acionar a polícia e falar, olha, aquele cidadão agrediu essa criança. Mas você não vai agir como policial, não vai prender, não vai segurar nem nada. Evite o envolvimento emocional. Para nós que temos filhos, e agora eu tenho neto, é comum a gente transferir para aquela criança a figura dos nossos filhos. A gente tem que evitar isso. Eu tenho que ver aquela pessoa como uma vítima a ser atendida, e eu tenho que olhar o cenário todo e não me envolver no espírito de xerife, de vingança, de policial. Tá? O socorrista não deve permitir que os sentimentos de justiça ou revolta prejudiquem o atendimento à vítima. Uma outra questão aqui, por fim, para a gente terminar esse módulo, é a restrição física de vítimas. Muitas vezes você tem vítimas agitadas, seja porque está em hipóxia, que é a baixa taxa de oxigênio, seja porque ela está usuária de drogas, porque ela está alcoolizada, porque ela é agressiva naturalmente, é uma pessoa violenta, né? Então eu tenho que restringi-la. Às vezes você vai fazer a colocação de uma vítima numa prancha, ou vai colocar um colar cervical, ela arranca o colar cervical, ela não quer ser presa, e você sabe como socorrista que tem que colocar ela naquela prancha porque ela precisa de atendimento, né? Então nós vamos fazer essa restrição, mas é um último recurso que a gente vai usar, né?
empregar somente a força necessária, sem agressão, sem nada, evitar bater, dar chave de braço, aqueles mata-leão, né? Se tiver parentes ou familiares ou amigos, avisar que, olha, eu preciso segurar essa pessoa, eu vou ter que amarrar ela, vou ter que colocar ela na prancha, né? Evite ofensas verbais. A pessoa, às vezes, que está, por exemplo, alcoolizada, ela não está xingando a sua pessoa, ela está xingando qualquer um, ela está fora do seu nível de consciência. Numa situação normal, ela não ia te xingar. E ela está com dor, ela está machucada, ela está agredida, ela está ao ser agredida, ela agride também. Nós temos que ter uma tranquilidade psicológica muito grande para poder atender essas pessoas. Cuidado com mordidas, agressões, secreções. Tem inúmeras histórias de pessoal da enfermagem que é mordido dentro dos hospitais por vítimas que estão, por pacientes que estão por lá. Então tome cuidado com isso, né? Lembrando que o uso da camisa de força, infelizmente, é proibido por lei. Na minha concepção, era um equipamento muito bom. Eu já cheguei a trabalhar com camisa de força. Você colocava a camisa de força dentro da pessoa, você promovia a segurança da pessoa, você promovia a segurança da vítima, da pessoa, da vítima, né? Você promovia a segurança dos demais envolvidos, inclusive a dos socorristas. Mas, por algum motivo, ela foi proibida aí por força de lei, e eu não sei dizer porquê. A gente usa faixas. Depois, na parte prática do curso, a gente vai ensinar como é que faz a contenção sem machucar a vítima. Ok, pessoal? Nós vamos terminar por aqui, para o vídeo não ficar longo, e no próximo a gente dá continuidade. Um abraço a todos.